Rapaziada, é o seguinte, eu vou ao ano de 1955, que é um ano bastante interessante, porque o Botafogo faz um amistoso, e esse amistoso ele fazia parte de uma excursão histórica, e o Botafogo faz um amistoso contra a seleção holandesa. E aí, assim como meu nobre parceiro Roberto Narral, eu vou fazer uma breve contextualização aqui. Primeiro, explicando que excursão é essa. Meus amigos, é o seguinte: o Botafogo vinha num momento complicado, um momento de. Já estava vivendo um novo jejum, como o Narral bem lembra. O Botafogo teve vários problemas. Né? Ele ganha o campeonato de 1930, que é um campeonato espetacular, que vai ser contado aqui, e consegue uma liderança isolada, desde que não conseguia desde 1917, para você sentir as dificuldades, porque internamente havia uma série de problemas, alguns clubes mais organizados, o Botafogo sempre foi um clube meio bagunçado, né? De umas coisas um pouco pitorescas do Botafogo, mas enfim. E em 1955, o Botafogo vinha num momento também complicado. Tinha sido campeão em 48, buscava uma reafirmação, havia perdido alguns jogadores daquela conquista, já estavam envelhecendo, surgindo outros jogadores. Surgiu um menino, 2 anos antes, um tal de Manuel dos Santos, não sei se você já ouviu falar, na boca miúda, né? Chamam de Garrincha, né? Mas enfim. Né? Pois é, Galincho, Gualixo, né? Aliás, começou com Garrinha. Os caras começaram com Garrinha, aí o Sandro quis botar de Gualixo, né? Por causa do cavalo, que era um cavalo super campeão. Fala, pô, Garrincha é um passarinho. Mas, enfim. E esse time de 1955, ele estava sendo meio que. Estava sendo montado. Só que teve um empresário que resolveu fazer um convite ao Botafogo para uma excursão à Europa. E essa excursão é espetacular, em 1955. O Botafogo, só para você ter uma ideia, bonitão, o Botafogo faz 18 jogos, e desses 18 jogos, o Botafogo vence 11 e perde somente 2. Lembrando que não é uma viagem com aquele conforto extraordinário de hoje, era uma bagaceira, e você já chegava e basicamente já ia para o jogo. E esse jogo contra a seleção holandesa foi o 12º compromisso dessa excursão. O Botafogo foi enfrentar essa seleção, que eu, evidentemente, fui correr atrás para saber, será que isso não é um cata-cata? Será que isso aí não é um combinado, que era muito comum, né, você fazer combinado de 2, 3 times para jogar? Meu amigo, minha amiga, negativo. Esses 11 bonecos que entraram em campo, e nenhum jornal importante, nenhum dos jornais que eu pesquisei, mostrou alteração. Todos os jornais foram por esses 11 caras, o que pode ter sido, inclusive, uma escalação pré-jogo. A gente aqui não tem como garantir, mas, enfim, passa a ser oficial. Esses 11 bonecos que entraram em campo contra o Botafogo eram integrantes da seleção holandesa, sim, e desses 11 caras, 7 disputaram as eliminatórias como titulares para a Copa de 58. Eles jogaram em 57. A seleção holandesa integrou o grupo da Áustria e Luxemburgo, o país onde Vanderlei nasceu. A Áustria acabou passando e foi adversária do Brasil na Copa de 58, o que significa que se Holanda tivesse passado, o nomezinho ia estar, vamos imaginar, né? Poderia estar o nomezinho da Holanda na chave do Brasil. A Holanda ficou em segundo lugar. Os dois passaram o carro no Luxemburgo e a Holanda acabou ficando fora porque empatou penúltimo jogo desse triangular, né? Empatou em casa com a Áustria. E aí, já era. A Áustria abriu, pegava Luxemburgo por último e aí sacou. Bom, esse time da Holanda, antes de eu falar rapidamente sobre o jogo, ele tinha 4 jogadores que, se a minha memória ajudar, eu vou trazer aqui para vocês. É importante você entender o seguinte: quando se fala de Holanda, da mesma forma que o Narral, quando fala de seleção dos Estados Unidos, as pessoas já viram, né, torcem o nariz, né? E quando falam de seleção holandesa, o que vem à cabeça dos caras da nossa geração? Laranja mecânica, essa coisa, né, a seleção que revolucionou o mundo, ou até a seleção holandesa que hoje faz um barulho na Europa. É importante a gente frisar que a Holanda, o futebol da Holanda, ele tem um divisor de águas que é justamente
aquele espetacular time da Copa de 74, que começou a ser formado no fim dos anos 60, em 69. Aliás, o apelido Laranja Mecânica vem um pouquinho antes da Copa de 74, tá? Em função até fazendo uma combinação com o filme Laranja Mecânica, que foi lançado em 71. Aquele time aquela seleção da Holanda, com Cruyff, Neskins, Rosenbrink, Marcelo, Marcelo deu aquele famoso né? Cruyff, Neskins, Rosenbrink, Hans, Rubier, Kroll, aquele time espetacular. Ele começou a ser formado antes, quase com uma fusão, né, do Ajax com o Feyenoord. Muito bem. Esquece aquela Laranja Mecânica e vamos para a década de 30, 40 e 50, em que o futebol holandês era um futebol muito diferente, mas automaticamente não significa que fosse ruim. Pelo contrário, os principais jogadores da Liga Holandesa migravam para as principais ligas europeias. E 4 jogadores, de novo, se a minha memória me ajudar, eram jogadores de altíssimo nível. Um deles era o Van der Hart, que era o capitão da equipe. Van der Hart foi jogar no futebol alemão, era uma espécie de líbero das antigas, ele era uma referência. Eu acho que eu vou ter que colar, hein? Eu acho que eu vou ter que colar rapidamente aqui. Vamos dar uma olhada aqui para eu não ficar vendido. Vou trazer aqui os outros 3 jogadores para você aqui. Bom, é porque tem uma estatística que eu montei, aí acabei, eu falei, cara, não me garanto aqui na minha memória. Os outros 3, o Nude van Melis. O Nude van Melis, a média de gols dessa criança pela seleção holandesa é espetacular. O cara fez 13 jogos e marcou 15 gols. E os outros 2 caras, tem um que eu vou pedir para você guardar esse nome. O primeiro que eu quero te falar é o Abi Lenstra. O Abi Lenstra, ele fez 47 jogos pela seleção holandesa e 33 gols. Esse cara jogou quase 20 anos na seleção holandesa. Ele, até hoje, ele é o 9º artilheiro da seleção holandesa, ao lado de ninguém menos que Johan Cruyff. Né? Só para você ter um detalhe, só para você se ligar na importância dessa criança, como eu falei, 33 gols em 47 jogos. O Cruyff fez 33 gols em 48 jogos, ou seja, até a média dessa criança, do Lenstra, é um pouquinho melhor do que a do Cruyff, imagina. E o 4º jogador que eu gostaria que você guardasse é o Fas Wilkes, Sarvas Fas Wilkes. Por que eu peço para que você guarde esse nome? Porque esse cara quase veio para o Botafogo. O Fas Wilkes, ele é o 7º artilheiro da história da seleção holandesa, com uma média extraordinária. O cara jogou 38 vezes e fez 35 gols. Ele é o 7º artilheiro da seleção holandesa. Eu precisei dar essa colada eu não queria errar a estatística, para você entender a importância, a média de gols desses caras. Todos os 4 caras que eu citei foram jogar em outros países da Europa, como Espanha, Itália, Alemanha, França, que eram ligas muito mais fortes. O futebol holandês era um futebol absolutamente amador, e nesses países que eu citei, o profissionalismo já estava rolando. Mas por que eu pedi para você guardar o Fas Wilkes? Porque logo após o jogo, que eu vou contar rapidamente o relato, ele é convidado para jogar no Botafogo. O Fas Wilkes, como vários jogadores holandeses, eles tinham passe na mão. É uma história muito parecida com um zagueiro argentino que veio jogar aqui no Botafogo, um extraordinário zagueiro chamado Basso, Oscar Alberto Américo Basso, que veio em 1950 formar uma dupla histórica com o Nilton Santos. Esse cara jogou alguns meses e fez história. O meu pai era absolutamente fissurado pelo jogador. Teu pai também, né, Marcelo? Pô, o Luiz Mendes, eu tive o privilégio de conversar com o Mendes, fui 2 vezes à casa do Mendes, ele só falava o Basso, era um jogador extraordinário e tal. O Basso, ele tinha um passe na mão e veio para o Botafogo alugando o passe. Ele recebia por jogo. E o Fas Wilkes era muito parecido esse processo. Ele foi jogar em outros países europeus com passe na mão, e o Botafogo sabia disso. Nessa época ele jogava no Valência. E a direção do Botafogo, aproveitando a excursão e pós-jogo,
fez a proposta, ele queria vir para o Botafogo, mas ainda tinha um contrato com o Valência. Eles acharam que, pelo fato do cara ter um passe na mão, que era bagunça, né? Chegava e falava, meu irmão, larga isso aqui, vem para cá, aproveita a carona aqui no bonde e vamos voltar para o Brasil. E não era bem assim. Então eu citei esses 4 caras porque foram 4 dos grandes jogadores do futebol holandês até essa virada de chave. E aí vem realmente o carrossel, né? A laranja mecânica e tal. Bom, esse jogo, como eu citei, foi o 12º da lista dessa excursão espetacular. Depois, um ano depois, teria uma outra excursão, e eu vou falar, só complementar a minha participação, falando rapidamente dessa segunda excursão, para você entender o nome que o Botafogo começou a construir em 1955 e o porquê, né? Enfim. Bom, esse jogo foi o seguinte: o Botafogo entrou em campo com uma equipe que era a equipe base, tá? O goleiro Lugano, um goleiro argentino, que eu já citei, falei sobre o Lugano rapidamente no episódio passado, Juan Carlos Lugano, Hector Juan Carlos Lugano, que é um goleiro que veio do futebol bagiense, né? Ele era do futebol argentino, evidente, foi para o Bagé, fez muito sucesso no Bagé e veio para o Botafogo. E começou muito bem no Botafogo, depois ele oscilou legal. A dupla de zaga, Gerson e Santos. Gerson dos Santos e Nilton Santos, eles acabaram virando Gerson e Santos. Uma dupla espetacular, tanto que ambos foram convocados para a Copa de 54, o Nilton foi e o Gerson ficou na lista dos 40, uma dupla extraordinária, seleção carioca, seleção brasileira, sul-americano, enfim. Já falei, obviamente, do Nilton, já falamos aqui muitas vezes, vamos falar muito mais, e o Gerson, eu já citei aqui, o nosso bravo Camelo, que era o apelido dele. A linha média do Botafogo foi Orlando Maia, Bob e Juvenal. Orlando Maia, um jogador da seleção baiana, que veio para cá, foi um jogador, vamos dizer, ok, chegou a jogar na seleção carioca, mas diante de tantas feras, não era um jogador de tanto destaque. O Bob merece um capítulo à parte. O Bob é um cara que a gente vai fazer um episódio sobre o Bob, um grande injustiçado, tá? Por fake news que lançaram lá atrás, o Bob acabou segurando essa bucha, né? E, enfim, acabou, é uma história bastante complicada. E o Juvenal, que já foi citado algumas vezes, inclusive na Raul citou uma passagem do Juvenal muito maneira com o presidente do Botafogo. Juvenal, um cara sábio, né? O presidente vira, olha, se organizar vai virar um outro clube ali. Não, então deixa bagunçado mesmo, que nós estamos bem demais. E o Juvenal, não sei se você lembra, contei uma historinha dele, preparo físico. O bicho soprou aquele aparelhinho, né, para você ver a resistência, e ele quebrou o aparelho. Quem me contou isso foi o Otávio de Moraes, que foi parceiro do Juvenal no título de 48. Bom, e o ataque do Botafogo? O ataque é o seguinte: ataque tinha o tal do Gualixo, ou Garrinha, que na época não era o Garrincha, tá? Não era o grande Garrincha. Em 55 ele estava começando a fazer a bagunça. Paulinho Ladrão, pô, você está fazendo bullying com o cara marginal, nada disso. Era Paulinho Ladrão, ladrão de bolas. O cara era um cara no meio-campo que, pô, dinâmico pra caramba. Paulinho Omena. A dupla de ataque, Dino da Costa e Vinícius. Esses dois têm muita história, inclusive nessa própria excursão, porque eles nem voltam, eles só voltam para pegar as malas e aí partem para a Europa, malandro, que eles fizeram um barulho nessa excursão. Muito se deve também ao Garrincha, né? O Garrincha fez muito ali a história, ali, o cartaz dos dois. E na ponta esquerda jogou o Hélio. Que Hélio? O Hélio boca de sandália. Hoje em dia, se você usa uma expressão, é bullying, tá arriscado, o cara, enfim. Mas aí você pode perguntar, por que boca de sandália? Já viu uma sandália quando abre, né? Abre a boca, fica assim. Era a boca do Hélio. Entrou no segundo tempo quarentinha. Bom, o jogo, meus amigos, de novo, seleção holandesa, tá? Não é um cata-cata. São jogadores de altíssimo nível. Alguns, inclusive, pegando as principais equipes da Europa, como Inter de Milão, Torino, enfim. O jogo foi um jogo bastante difícil, né? Não se iluda com placar. Bom, Botafogo abre o score, famoso abre o score, né, com o Dino. O Dino faz 1-0, beleza, o Dino gostava, ele tinha uma mania que era fazer gol. Ele gostava de fazer gol. O Botafogo, aliás, teve vários caras assim, né?
Ele fedia gol, é outro que fedia gol. Dino da Costa, nossa. Não demorou muito, não. O Vinícius falou: o Dino fez, então eu vou fazer, meu parceiro de ataque. 2-0, Fogão. Vinícius 2-0. Acaba o primeiro tempo, 2-0 Botafogo contra seleção holandesa, meu amigo. Tá? Não é combinado. A seleção, falei, vou falar de novo, se você não ouviu, chegou agora. 7 dos caras jogaram pelas eliminatórias, tá? Copa do Mundo. Muito bem. Começa o segundo tempo e 3-0, quem? Garrinha, Gualixo, Garrincha. Garrincha faz um gol ao seu estilo, recebe uma bola na meia direita, deixa o primeiro para trás, deixa o segundo também, adianta um pouquinho, a bola está meio quase na linha de fundo, malando, solta o sapato, quase sem ângulo. O goleiro nem viu, só sentiu o vento. 3-0 Botafogo. O Van Melles diminui, 3-1. Aí você pode imaginar, agora o jogo vai ficar duro, né? O Dino, meu, resolve fazer mais um. E o jogo fica... Eu até perdi a conta, não? Então, não, Vinícius. Vinícius faz o quarto. Foi Dino, Vinícius, Garrincha, Vinícius. Isso. Aí o Dino faz o quinto, pronto. Aí ficaram dois gols para cada um, não é isso? Negativo. O Vinícius falou: não, eu quero fazer mais um. E nós vamos fazer o 6º gol. O Botafogo vence esse jogo por 6-1. 6-1. Lembrando, essa foi uma das 11 vitórias que o Botafogo obteve em 18 jogos dessa excursão. Eu vou terminar a minha participação. Lembra que eu falei que o Botafogo, um ano depois, faria uma segunda excursão? O que acontece? Foi um sucesso estrondoso, esse é o adjetivo, porque o futebol brasileiro, só lembrando, para aquela rapaziada aqui egocêntrica, né? Mania de grandeza, o futebol brasileiro era desconhecido para a Europa em 1955. O futebol brasileiro ganhou protagonismo quando conquistou a Copa do Mundo, 58 na Suécia. Então, que chega um clube do Brasil, Botafogo, isso aí, preto e branco, e passando carro geral. Essa atuação, essa performance, fez com que o empresário que levou o Botafogo dissesse: calma que ano que vem tem mais. E no ano seguinte, de 56, ele veio com uma proposta ainda melhor. Foram 22 jogos. 15 vitórias. E somente 4 derrotas. Somando as duas excursões, 40 jogos. 26 vitórias. E 6 derrotas. Então, esse time do Botafogo de 1955 e 1956, que não conquistou título algum, conquistou a Europa. Essa é a realidade. O Botafogo começou a construir seu nome no futebol europeu / mundial nessa excursão de 1955. O nome de Garrincha começou a aparecer nessa excursão de 1955. Dino da Costa e Vinícius arrepiaram geral, muito em função, de novo, a atuação do Garrincha. Os dois foram contratados por clubes italianos. E o Garrincha só não foi porque os caras falaram: não, peraí, calma, 3 de uma vez não. E, de novo, não era o Garrincha de 62, era um Garrincha que estava assombrando. As pessoas estavam vendo: quem é esse maluco aí que está passando por todo mundo, segura a bola? O Garrincha de 56 já era um cara conhecido, pouco, mas já conhecido, é aquele mesmo maluco que entortou todo mundo no ano anterior. Então, esse jogo de 1955 contra a seleção holandesa, um jogo muito duro, 6-1 contra uma seleção que disputaria as eliminatórias, e repito, 7 caras desses 11 que jogaram contra o Botafogo eram titulares da seleção que disputou as eliminatórias. Não é pouca coisa, não. 6-1. Beleza? E essa primeira excursão foi o cartão de visitas do Botafogo de Futebol e Regatas para o mundo.